Vamos iniciar mais uma aula. Nossa aula agora será de geografia. Vamos dar início com o conteúdo O relevo nas paisagens do município. Ao observar uma paisagem de uma cidade, de um sítio, de uma fazenda, podemos perceber que o terreno apresenta diferentes formas. Alguns terrenos podem estar localizados em morros, onde podemos observar ruas com subida ou descida, e outros terrenos podem ser mais planos, sem altos e baixos. Algumas áreas podem ter maiores altitudes, como os morros, e outras menores altitudes, como os vales. Essas e outras formas do terreno fazem parte da superfície do nosso planeta. Mas o que é um relevo? O relevo pode ser definido como um conjunto de formas que modelam a superfície da crosta terrestre. Ou seja, o relevo é o conjunto dessas diferentes formas. Então, observar o relevo de algum lugar é simples. É só observar se tem subida, descida, morros, colinas, ruas retas, ruas planas, áreas sem grandes saliências. Por quê? Assim você irá conhecer o relevo daquele local. Porque o relevo é o conjunto das diferentes formas da superfície terrestre. Vamos observar alguns exemplos. Esses exemplos estão no livro de vocês, na página 292. Algumas partes urbanas dos municípios ocupam áreas mais íngremes, aquelas áreas que têm grande desnível do relevo. Em geral, nesses casos, muitas moradias são construídas em áreas de morro, como mostra a fotografia ao lado no município de Ouro Preto, Minas Gerais. Já outras cidades vão ocupando áreas com relevo mais plano, como mostra a fotografia ao lado no município de Boa Vista, Roraima. E se a Pro pedisse para vocês observarem o relevo do nosso lugar? O nosso município está mais próximo do primeiro ou do segundo relevo? As formas de relevo também tornam as paisagens rurais diferentes umas das outras. Vamos ver mais exemplos? Em municípios onde o relevo não é muito íngreme, podemos observar paisagens rurais com extensas lavouras. Áreas com relevo mais plano facilitam o cultivo das plantações, principalmente com o uso de maquinários agrícolas, como mostra a fotografia ao lado, que é uma fotografia de colheita de algodão, na área rural de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Já o outro exemplo aí são municípios com relevo mais ondulado ou muito íngreme, ou seja, subida ou descida. É necessário o uso de curvas de nível, que é uma técnica que minimiza o escoamento das águas da chuva sobre o solo, que geralmente carrega consigo nutrientes e sedimentos, para que a plantação seja realizada e o solo fique protegido, como retrata a fotografia ao lado, da área rural de Bela Vista do Paraíso, no Paraná. O relevo é um dos elementos que torna tanto as paisagens urbanas quanto as paisagens rurais diferentes umas das outras. O relevo ele pode ser transformado pela ação de diferentes elementos naturais, como o vento, a água, animais e raízes de plantas. Vamos conhecer mais alguns exemplos de como os elementos naturais, os elementos da natureza, podem transformar o relevo? A imagem ao lado apresenta uma formação rochosa, que está situada no Parque Nacional Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí. E essa formação rochosa ela foi moldada pela ação de forças da natureza, principalmente pelo vento. Um outro exemplo é o cânion, formado no Rio São Francisco, em Capitólio, Minas Gerais. Esse cânion ele foi moldado pela ação de forças da natureza, principalmente pela água. Algumas ações da natureza também podem transformar o relevo rapidamente, como a ocorrência de um terremoto ou a erupção de um vulcão. Mas não é só a natureza que transforma os relevos, não. Temos também o ser humano. O ser humano ele transforma o relevo de diversas maneiras para atender às suas necessidades. Nas cidades e nas áreas rurais, é possível encontrar vários exemplos de formas de relevo que foi alterada pelo ser humano,
como construções de represas, aterros, túneis, estradas e atividades econômicas. Aí nós temos o exemplo de uma construção de uma rodovia e túneis que transformaram o relevo. Um outro exemplo, a transformação do relevo para desenvolver atividades econômicas, como a produção agrícola, pecuária ou extração de minerais. Vamos para a parte oral. Na parte oral de hoje, vocês irão observar essa imagem, que é a página 290 e 291, e responder a letra A e letra B. Quais elementos da natureza estão retratados na paisagem desta fotografia? E também vocês irão dizer quais elementos dessa página são semelhantes aos elementos naturais, ou seja, aos elementos da natureza, né, que estão presentes no nosso município. E quais são os elementos que são diferentes do nosso município. É hora da atividade. Vamos ver se realmente vocês aprenderam. Façam as páginas 294 e 298 e 299. Vamos lá? Boa atividade!